e vamos receber Márcio Chagas, que é secretário nacional de combate ao racismo do PT. Vamos falar um pouquinho sobre o Encontro Nacional de Parlamentares Negros e Negras, que acontece nos dias 13 e também no dia 14 aqui no Distrito Federal. Vamos falar também sobre eleições, afinal temos disputa no ano que vem. Muito bom dia, muito obrigada por falar conosco, estar aqui presencialmente para esse café que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, Jéssica, e desejo também um bom dia para todas as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir do Café PT. Com certeza. E a gente começa falando do segundo Encontro Nacional de Parlamentares Negros, que acontece aqui, né, em Brasília, nos dias 13 e 14 de outubro. É um momento muito importante, são vários partidos, né, que o senhor estava comentando com a gente. Qual que é a programação e qual a expectativa? O que vocês esperam desse segundo Encontro Nacional? Olha, antes de mais nada, o nosso objetivo é reunir esses parlamentares, e os parlamentares que nós reunimos, parlamentares negros e negras, são vereadores de capitais, são deputados estaduais e deputadas federais. Essa é a segunda edição e a nossa ideia sempre é tentar criar uma forma onde essas pessoas, através das suas experiências locais e das suas experiências em seus mandatos, elas possam criar um ambiente onde o debate sobre a questão racial possa ganhar mais força no legislativo. Então, a programação nós iniciaremos no dia 13 à noite, com a mesa de abertura com várias personalidades, com ministros que irão participar, e na quarta-feira, né, pela manhã, que é o dia 14, nós iremos fazer inicialmente uma grande homenagem ao nosso senador Paulo Paim, que é um ícone, né, não só da luta antirracista no Brasil, mas é um ícone que trata de assuntos como a questão dos idosos, dos trabalhadores, dos aposentados. Então, nós iremos fazer essa homenagem ao Paulo Paim, de logo cedo, e durante todo o dia nós teremos uma série de mesas e painéis que também envolverão especialistas, envolverão as pessoas que estarão junto conosco, que são os parlamentares. Todas as mesas nós queremos colocar deputados federais, deputados estaduais e também vereadores. Perfeito, secretário. Quais são as principais pautas, né, que serão debatidas? Religião, violência, igualdade. Queria que o senhor destrinchasse um pouquinho mais para a gente. Não dá para a gente falar de todas as pautas, né? Com certeza são muitos assuntos que serão discutidos, mas os pontos principais. A pauta principal, no nosso entendimento, é após todo esse diálogo, nós criarmos, mais uma vez, uma Jornada Nacional de Legislação Antirracista. Essa Jornada Nacional de Legislação Antirracista, ela pega desde o vereador da cidade menor, que seja ao senador, ao Senado, melhor dizendo, para que a gente verifique quais são as grandes dificuldades ainda que o povo negro brasileiro tem para enfrentar. E, através desse enfrentamento na legislação, nós criamos um ambiente civilizatório no Brasil. Porque, por mais que a gente defenda a democracia, por mais que a gente defenda que nós precisamos, cada dia que passa, construir um país melhor, essa democracia e esse país melhor, ele não virá enquanto o racismo for tão profundo como é na sociedade brasileira. E o que nós queremos com isso, na verdade, é construir uma sociedade civilizatória, que, no nosso entendimento, ainda ela não existe. Então, esse é o ponto principal. Mas teremos outros pontos, como a questão da violência política, principalmente da violência política contra parlamentares femininas, contra as mulheres. Nós vamos também debater de que forma que esse financiamento público de campanha ele atinge a população negra, e nós estamos falando de atingir a população negra, não estamos falando efetivamente de atingir os parlamentares que já foram eleitos, né? Esses que já foram eleitos já têm ali um pouco definido, têm o seu mandato, mas quantas e quantas pessoas ainda querem entrar nesses espaços de poder e são vetadas de entrar no espaço de poder por conta de um mecanismo de financiamento de campanha distorcido e também que leva às desigualdades.
Perfeito, secretário. E essa discussão, né, de violência ali na legislação contra os deputados, esse racismo foi discutido, inclusive, no primeiro encontro nacional de vocês, que foi realizado em 2023. Alguns anos se passaram desde 2023 e eu queria saber quais são os avanços que já foram conquistados de 2023 para cá. Não, foram significativos avanços. É importante a gente lembrar que em 2010, o Congresso Nacional e o presidente Lula sancionou o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele, na verdade, é o grande guarda-chuva para a criação de leis complementares, né, de leis tanto do ponto de vista nacional, em todas as esferas do poder político e da União. O que nós precisamos é fazer com que essas legislações elas possam atacar, talvez não seja o melhor nome, mas atacar essas desigualdades que a gente ainda vive. Nas cidades, por exemplo, tem uma situação que é muito importante, que eu acho que vai ser um tema do debate, que é a burla que existe hoje nos concursos públicos em relação às cotas para pessoas negras. Uma série de instituições, elas não cumprem efetivamente as cotas. Criam um monte de subterfúgio. Por exemplo, às vezes aí eu vou falar por exemplo, na universidade. A universidade tem lá 3 vagas para uma determinada função e que é obrigatório, né, colocar as cotas. Ao invés de ela utilizar essas 3 vagas, ela faz editais separadamente, com uma pessoa. Quando ela faz isso, ela, na verdade, não tem como colocar os 30%, que a pessoa é indivisível. Não dá para eu fatiar a pessoa e 30% dela trabalhar em relação às cotas, as outras não. Quando, na verdade, ela deveria fazer um edital com os 3, sendo que, se fosse levado em conta, desses 3 nós teríamos pelo menos uma pessoa que poderia se inscrever e fazer ali a sua prova, a sua avaliação, o seu concurso, através das cotas. Então, são situações que nós temos que combater. Criar uma legislação que impeça, por exemplo, que esse tipo de situação venha acontecer no Brasil. Eu estou falando aqui de um exemplo, mas isso pode se estender para os diversos concursos em todos os níveis da federação. E isso nós temos que criar formas de combater. Perfeito. Um dos objetivos do evento, lembrando, né, que esse evento acontece no dia 13 e 14 de outubro aqui no DF, onde nós estamos. Então, um dos objetivos é fortalecer a atuação parlamentar negra aqui no Brasil com base na democracia, na pluralidade, na justiça racial. Quais que são os desafios para fortalecer justamente essa atuação e esse assunto que precisa muito ainda ser discutido? Primeiro, não parar de debater. Primeiro, é não parar de debater. Segundo, é demonstrar na sociedade brasileira que esse tema não é um tema de pessoas que se sentem ou que efetivamente são vitimizadas, como dizem. É uma realidade. O Brasil foi o país que mais escravidão teve, tanto do ponto de vista do número, quanto do ponto de vista cronológico, de tempo, e que, se não criar mecanismos para poder reverter uma situação que foi criada lá atrás, e que essa situação criada lá atrás proporcionou às pessoas brancas um privilégio que as pessoas negras não têm, se a gente não trabalhar isso, né, como diz o assessor hoje, ex-ministro Celso Amorim, né, a questão social no Brasil só será resolvida quando a questão racial for resolvida. Então, é importante esse nosso tema para fortalecer esse campo de debate, né, sobre que país nós queremos efetivamente construir. Qual país que nós queremos construir? Sabe, Jéssica? Porque, às vezes, as pessoas ficam assim, não, mas porque vocês reclamam. Não é que reclama, é só verificar a realidade do povo, é verificar quem está lá na base da pirâmide social, é verificar quem não está no topo da pirâmide social, né? É verificar as dificuldades que as mulheres negras têm para poder se estabelecer, para poder buscar maiores espaços, né? E que elas são a grande maioria das pessoas hoje que são chefes de famílias, né? Ou, da mesma maneira,
no campo religioso, de nós permitirmos que as religiões de matriz africana possam se expressar livremente, porque nós queremos construir um país laico. E a laicidade do Estado ela só pode efetivamente ocorrer a partir do momento que todas as manifestações religiosas tiveram a oportunidade de se expressar sem ninguém inibi-las, sem ninguém atacá-las. Então, é um debate que nós vamos fazer lá nesse encontro, e aí eu quero já fazer o primeiro, vou fazer o segundo convite, né, que todo mundo possa participar e também vai estar aberto às pessoas, será nos dias 13 à noite e 14 o dia inteiro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui em Brasília, e nós queremos convidar também as pessoas, as organizações sociais que quiserem estar conosco, debatendo com os parlamentares, e também os parlamentares que até hoje não decidiram comprar sua passagem, que venham para o nosso encontro, né, que nós queremos que todos vocês possam estar junto conosco. É isso, o convite está feito. Como é que faz para participar? Tem alguma inscrição? Parlamentar que quiser participar? É aberto ao público também, para a gente deixar claro para o pessoal de casa aí também que quiser participar. Nós temos um site onde a pessoa pode inscrever. Depois eu acho que vai ficar... A gente coloca na tela para vocês. Embaixo, na tela, e a partir desse site que está aqui na tela, as pessoas podem clicar lá e ainda se inscrever. Perfeito, secretário. Fugindo um pouquinho do roteiro, me chamou a atenção que o senhor disse, né, sobre a dificuldade que a mulher negra passa, infelizmente, ainda no Brasil. Teve um programa que é feito pela Secretaria das Mulheres, que é exibido todos os dias aqui no PT, que é o programa Elas por Elas. E uma das entrevistadas, uma mulher negra, disse que a mulher negra ela sofre até na hora de parir, que em muitos casos os médicos até diminuem ali a anestesia, porque dizem que a mulher negra, a mulher preta, sofre menos dor. Então, é algo, né, que muitas pessoas em casa nem imaginam. Por isso que esse debate é muito importante, não só o debate político, não só o racismo na política, mas como um todo. Não, sim. E o importante disso é que a gente não tem outro mecanismo, porque nós somos... O PT é um partido reformista, nós somos reformistas, ou seja, nós queremos mudar o Estado, reformar o Estado para o bem-estar geral da sociedade. Quando ocorre isso com as mulheres negras, é porque nós temos ainda, né, e infelizmente, né, a ascensão da extrema-direita no país faz com que essas pessoas coloquem para fora o seu racismo, porque se tem hoje um percentual muito grande de pessoas que apoiam a extrema-direita, é porque elas acreditam que as pessoas negras são inferiores, é porque elas acreditam que as pessoas LGBTQIA+, elas são depravadas, porque elas acreditam que as mulheres, por parirem, por terem menstruação, enfim, elas são um quadro à parte que não merecem receber o mesmo salário. Essa visão, que é uma visão escravocrata, que é lá de trás, ela faz com que a extrema-direita ainda ganhe força no Brasil. Então, por isso, é que nós temos na medicina um número muito grande de profissionais que não só pensam isso, mas aplicam esse tipo de medicina nas mulheres. Então, para isso, tem que ter o quê? Uma lei que iniba, que coíba e que puna esse tipo de pessoas. Da mesma maneira que no judiciário, hoje nós temos uma dificuldade danada em fazer com que o judiciário entenda o que é efetivamente racismo. Você faz um boletim de ocorrência, escreve lá, vai lá, mas aí você tem um delegado que talvez não entenda aquilo, aí faz um inquérito dizendo que aquilo não é racismo, ou que aquilo foi algum tipo de ataque, está me faltando a palavra aqui agora, calúnia ou difamação, calúnia ou difamação, e aí você tem todo um processo que vai seguir na justiça eivado também de racismo, e a pessoa não é punida da maneira devida. Então, veja, são várias frentes da sociedade brasileira, de vários temas que nós vamos ter que tratar para poder achar um melhor caminho para construir um Brasil com diversidade, equidade e inclusão. Perfeito, tá aí, né? Por isso que a importância dessa rede nacional de parlamentares negros e negras. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho da importância, como é que funciona, hoje são quantas pessoas envolvidas? Pois na verdade nós vamos ver agora. Hoje são 9 partidos que estão envolvidos,
Eu não trouxe a cola e eu tenho medo de falar e de deixar um de fora e criar um clima, exatamente, um clima horrível nas vésperas do encontro. Deixa então, para lá. Então, são 9 partidos, basicamente partidos da base do governo, que dialogam com o governo federal, e o número efetivo a gente não sabe, porque no dia pode aparecer um número Sim. que a gente não sabe, mas o espaço nós estamos colocando para 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, e a partir desse diálogo, a partir desse encontro que nós vamos fazer, eu conversei até essa semana com o senador Paulo Paim, para nos ajudar, nós queremos resgatar algo que o ex-deputado Luiz Alberto criou e ajudou a construir aqui, que é o encontro do Parlamento Negro das Américas. Então, a gente quer fazer no ano que vem, tentar fazer no ano que vem, dialogando com a ONU, dialogando com diversas organizações, para a gente realizar o Parlamento Negro das Américas, para a gente discutir de que forma que o racismo ainda impera em toda a América, em todos os países, e de que forma também, de maneira uníssona, a gente pode atacar esse racismo. A gente queria finalizar, falando, ano que vem temos eleições e 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário devem ser, então, destinados para candidatos pretos e pardos. Qual que é a importância desse número, desse recurso, mais candidatos, negros, enfim, ali no poder público e com um local de fala e podendo aí realmente destinar novos projetos, Uhum. Olha, tem uma avaliação do movimento social e também das pessoas negras que estão nos partidos, que esse número é um número muito insuficiente, uma vez que antes da PEC 09, que foi aprovada no ano passado, em pleno período eleitoral, ela disse que nós agora os partidos vão repassar mínimo de 30% para as candidaturas de pessoas negras. No entanto, a gente sabe, pelo IBGE, que pretos e pardos são 56% da população. É uma conta que não fecha. Como é que eu tenho 56% da população e vou destinar apenas 30% para essas pessoas? Então, o que nós estamos fazendo agora, e o PT já aprovou uma comissão de heteroidentificação no ano passado, para que a gente faça um olhar diferenciado e uma análise real de quais são as pessoas negras que definitivamente poderão ter acesso a esses recursos. Então, feito essa avaliação, se o número for maior, nós vamos solicitar ao PT. Eu estou falando do PT, mas os outros partidos acredito que vão fazer a mesma coisa. Solicitar ao PT que esse número chegue até o número apurado pelas comissões de heteroidentificação. As comissões de heteroidentificação, elas têm o papel de analisar a partir, e aí as universidades têm isso, os vários órgãos têm isso, avaliar se aquela pessoa tem o perfil adequado, se tem o biotipo adequado, se ela tem o fenótipo, melhor dizendo, adequado, para poder acessar esses recursos que são disponibilizados. Bom, dito isso, eu acho que foi um grande passo e o financiamento público de campanha foi o que permitiu que nós tivéssemos um número hoje maior do que tinha no passado de pessoas que ascenderam aos espaços de poder, tanto no município, quanto no estado, quanto na esfera federal. Pra você ter ideia, em 22 nós tínhamos 4 parlamentares do PT, 4 parlamentares negros e negras, que se assumiam contra negros e negras. Nós, depois de 2022, foi para 13 parlamentares na esfera federal. O que ocorre é que a gente tem ainda um debate muito grande a fazer, inclusive internamente, é que as pessoas têm que entender que quando você tem um maior número de pessoas negras, você está fazendo uma reparação. Você está fazendo uma reparação histórica porque essas pessoas estiveram, na maioria do tempo, fora desses espaços de poder. E, infelizmente, inclusive aqui no PT a gente tem isso, a gente que acha o seguinte, não, se fulano estava fora e entrou no lugar de um branco, então, na verdade, é um branco que está perdendo espaço. Não! Na verdade, nós estamos construindo algo que possa juntar todo mundo, que possa fazer com que esse Brasil tão diverso possa ser representado
na Câmara Municipal, possa ser representado na Assembleia Legislativa e possa ser representado no Congresso Nacional. Então, veja que não é só, infelizmente, a questão do percentual, mas de um debate para que as pessoas entendam que essa reparação histórica é necessária, porque o Brasil tem, o presidente Lula sempre fala isso, uma dívida histórica para com a população negra. E para corrigir, nós precisamos de diversos mecanismos. E um dos principais mecanismos é esse. Então, eu reputo como muito importante, eu reputo como algo que não pode parar, mas eu também reputo que para um partido como nós, democrático, de esquerda, que tem que incorporar, né, a maior parte da população, nós temos que aumentar esse número de percentual. 30% é muito pouco para a gente atender a demanda de pessoas negras que tem no PT. Só para reforçar o que o senhor disse, foram 3 candidatos negros do PT eleitos que o senhor trouxe, né? 13. E aqui, 26%, né, estou achando esse dado aqui, negros ocupam somente 26% das cadeiras da Câmara dos Deputados, mas são 56% da população. É um número muito discrepante e o senhor trouxe muito bem como vai fazer e muito a diferença esse recurso, principalmente se for ainda maior, né? O candidato vai ter até mais gosto, vai ter até mais vontade aí, realmente de participar dessa eleição. E diante desse dado, eu queria que o senhor falasse, né, quais são os principais desafios para a gente encerrar, infelizmente, a nossa conversa, infelizmente, nosso tempo é pouco. Quais são os principais desafios que os candidatos negros e pardos podem enfrentar ano que vem, esse ano de eleição? Olha, o desafio ele começa quando a gente não tem um processo de formação orientado. Nós temos que formar os nossos candidatos, nós temos que formar os nossos candidatos, porque muitas das pessoas, o fato de ter apenas a cor da pele identificado como preta ou como parda, não é o suficiente. Nós temos que formar essas pessoas porque, da mesma maneira que nós queremos que tenha um maior percentual de recursos para as pessoas negras, nós queremos que essas pessoas negras que acessam a esses recursos e ganham as eleições e tenham mandato, o seu mandato possa ter a maioria de pessoas negras. Que muitas das vezes a gente vê país afora, um mandato que a pessoa acessou o recurso, né, que o parlamentar acessou o recurso para pessoas negras, mas quando você entra dentro do mandato dele, do escritório dele, parece uma Europa. Parece que você está, aliás, na Escandinávia, só gente branca que tem lá dentro. Então, é importante que a gente faça também essa correção de rumo entre também aquelas candidaturas negras. Por isso que eu estou falando. Precisa de formação política, precisa de acompanhamento desses companheiros e companheiras e precisa de orientação, inclusive, na hora de se candidatar. Eu acho que se nós conseguirmos criar esse instrumento, né, dentro do PT e dos outros partidos, acho que a gente vai dar um salto de qualidade muito grande, porque a gente vai ter parlamentares, não somente o fato das pessoas serem negras, mas parlamentares preparados para enfrentar o grande desafio que é tornar essa sociedade nossa civilizatória, mais ampla, mais inclusiva. Com certeza. Vamos em frente, né? Secretário, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas fica o convite aí do senhor voltar numa próxima, viu? É sempre bom ter o senhor aqui com a gente no Café PT. Eu que agradeço, Jéssica, e agradeço aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento. Um grande abraço e não se esqueçam, 13 e 14, agora de outubro, segundo Encontro Nacional de Parlamentares Negros e Negras aqui em Brasília. Venham. Aí, ó, o convite está feito.